O concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo, com origens milenares, e há algumas décadas os caminhões do tipo betoneira são os responsáveis por preparar e transportar grande quantidade deste produto, pronto para o uso em todas as partes do mundo. Veja agora a história, evolução e curiosidades dos caminhões betoneira. O caminhão betoneira, ao longo das décadas, tornou-se uma máquina essencial na construção civil, uma das mais importantes em todo o processo de produção do concreto, material com origem milenar e grande utilização nos últimos séculos, com a invenção do cimento moderno, Portland, por volta de 1824. Logo nos séculos 20 e 21, a betoneira se tornaria uma invenção com relevante participação nos processos de urbanização, expansão e evolução das civilizações modernas. A fim de facilitar e agilizar a preparação do concreto, surgiram primeiro os misturadores motorizados, logo no início dos anos 1900, e que inicialmente chegaram a ser puxados principalmente por cavalos. Foi por volta de 1916 que o inventor Stephen Spanier criou o primeiro protótipo chamado de misturador de trânsito motorizado com descarga automática. Era uma invenção tão diferente que foi desacreditado e o pedido de patente rejeitado. No entanto, em 1928, o inventor solicitou novamente a patente e recebeu a aprovação em 1933. Mas foi somente na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, que os primeiros caminhões betoneira começaram a surgir da forma semelhante como conhecemos hoje. Claro que com pouquíssima tecnologia, mas logo se perceberia que era a melhor forma de misturar e transportar o concreto, e a betoneira se firmaria de vez acoplada ao caminhão, levando a indústria a desenvolver todos os aperfeiçoamentos, incluindo as montadoras de caminhões com modelos especialmente preparados para esse fim. No Brasil, o caminhão betoneira chegaria lá pelo final da década de 50 e durante os anos 60. Era um período embrionário da indústria automotiva se instalando no país, mas também de avanço de grandes cidades, estradas e outras obras. E da Fábrica Nacional de Motores, por exemplo, seriam os primeiros caminhões betoneiras do país, juntamente com Mercedes-Benz e Scania com os modelos L75 e L76, que oferecia opções 6x4. Embora de grande importância, nas primeiras décadas o uso de caminhões betoneiras era limitado a grandes centros e grandes obras, por isso não são muitas as fotos deixadas como recordação. Esse tipo de equipamento possui o nome betoneira, herdado do nome dado ao concreto no português de Portugal, betão, que por sua vez é uma forma aportuguesada da palavra francesa béton, enquanto a palavra concreto por lá é utilizada em seu sentido abstrato de concretismo, relativo àquilo que é real ou verdadeiro. Então, o misturador de betão seria a betoneira. O novo sistema de produção e aplicação de concreto levaria à criação de uma série de outros aparatos necessários. Foi criada as centrais verticais para dosagem e fabricação de concreto, de forma a abastecer a betoneira de forma rápida e automática. E para a aplicação do material, começaram a surgir as bombas, que em pouco tempo passaram a ser montadas também em caminhões, criando as autobombas para concreto usinado, como passaria a ser chamado o concreto devido ao processo criado para sua fabricação.
No Brasil, a partir da década de 70, principalmente, os caminhões betoneira ganharam grande destaque e passaram a fazer parte da linha de produtos das várias marcas. A Mercedes-Benz, por exemplo, ao lançar os primeiros traçados da linha AGL em 1971, começando pelo 2213, e em seguida os modelos com motor maior, os 2219 em diante, já previam, além do modelo L comum, o LK para basculante e o LB para betoneiras. Assim seguiriam também as demais marcas, a Fenemé, que se tornaria Fiat, a Scania com seus modelos traçados e até a Ford com os clássicos F21000 e F22000. Todo o implemento betoneira que é montado sobre o chassi de caminhão, que possui tomada de força e geralmente é traçado 6x4 ou 8x4, são fabricados por empresas especializadas e constituído principalmente pelo sistema de bomba hidráulica, reservatório de água com pressurização para limpeza, o tanque misturador, também chamado de balão, os sistemas de comando elétricos e o de descarregamento com calhas e bicos. No interior do balão da betoneira, em toda a lateral, há as chapas helicoidais, que no movimento rotativo vira os agregados e realiza a mistura homogênea ideal do concreto. Quando carregado, o balão não deve parar de girar, para manter a homogeneidade do concreto. Porém, pode girar em baixa rotação e no sentido horário, em que as lâminas forçará o concreto a se movimentar em direção ao fundo do equipamento. Quando na obra, o operador inverte o sentido do giro e a rotação também é aumentada para mais de 10 rotações por minuto. E o trabalho das lâminas em espiral é forçar a saída do concreto. Todo o equipamento deve estar sempre em perfeitas condições de uso, de forma a não contaminar o concreto ou mesmo ocorrer a perda de alguma carga, pois, logicamente, o concreto possui um tempo máximo para ser descarregado e lançado na obra. O caminhão betoneira se tornaria um dos principais símbolos da construção civil e desde a criação sempre evoluiu e esteve cada vez mais presente em diversos tipos de obra. Antes apenas em obras grandes, passaria a ser acessível também em obras pequenas e permitindo o uso de concreto usinado, bombeado in loco, ajudaria a mudar a indústria da construção civil e ainda o concreto produzido passou a ter uma qualidade melhor. No Brasil, quase todas as marcas produziriam os caminhões próprios para betoneiras, traçados e com tomada de força, veículos que atingiram a maior capacidade de carga com a utilização de configurações 8x4,
com peso bruto total legal de 29 toneladas. E desde então, os esforços da indústria têm sido para aperfeiçoar ainda mais o equipamento e utilizar novos componentes, com o desafio de reduzir o peso de tara do caminhão, para transportar mais concreto respeitando a lei da balança, já que o peso do caminhão completo geralmente utiliza quase metade do peso bruto total, cerca de 14 toneladas. Por isso, em 2020, a Volvo lançou o VM Light Mixer, projetado para a redução de quase 2,5 toneladas no total. Por isso, o caminhão betoneira com bomba integrada, chamado de Betobomba, é pouquíssimo utilizado no Brasil, pela limitação de peso que prejudica a capacidade de carga líquida. Enquanto no Brasil se tornaria padrões os caminhões betoneiras 6x4 e 8x4, pelo mundo grande quantidade de configurações se tornariam possíveis, com maior quantidade de eixos, bomba integrada, Romeu e Julieta e também conjuntos maiores, com descarregamento frontal, e por fim grandes carretas.